Olá, sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre e com o Pedro Viana. O Pedro vem novamente aqui, nós, a equipa do NFL em PT. Pedro, como é que estás? Quero, está tudo bem. Espero que esteja tudo bem também com quem nos está a ver hoje. Muito bem, pedimos desculpa não termos feito o programa na semana passada, mas mais uma vez, e sem entrar em muitos detalhes, a minha vida pessoal está um bocado ocupada, a passear por certos pontos da Europa. Mais não posso dizer. Epá, Pedro, estava a fazer contas, era ir ver os Dallas Cowboys no novo estádio dos Atlanta Falcons. Isso é que era uma grande ideia, Isso é que é. já estava duas coisas que eu gostava muito de ver, que é os Cowboys e o estádio dos Atlanta Falcons. Muito bem, vamos começar com a resenha da semana que foi da NFL. Neste caso já estamos a falar, claro, da semana 3 e vamos falar um bocadinho da semana 4. E Pedro, vou passar para ti para nos apresentares um dos jogos que chamou mais a atenção para ti, então, neste fim de semana que passou. Nem de propósito, já que falaste nos Falcons, começar pelo jogo dos Falcons. Os Falcons receberam os Bengals em casa, um jogo que foi um festival de pontos e um jogo muito bem disputado, muito interessante de se ver. A vitória acaba por sorrir aos Bengals nos instantes finais do jogo, por 37-36, um touchdown para o incontornável AJ Green, e dizer que é mais um daqueles jogos em que o ataque que acaba por ter a última posse de bola vence o jogo, mas também porque os Falcons, de certa forma, foram rápidos demais a marcar na sua última posse de bola, deixaram tempo suficiente no marcador para que os Bengals pudessem fazer algo acontecer nesses instantes finais. Eu pegava aí, Pedro, toda a gente que vê este programa e quando fazemos comentários na Sport TV sabe que eu tenho uma simpatia pela equipa dos Falcons, mas, Pedro, esta equipa desilude e desilude muitas vezes. É verdade que os Bengals são neste momento talvez uma das melhores equipas da Conferência Americana, vamos a ver como é que é o resto da época, mas já não raro, nos últimos 2 anos e nesta época também, eles têm o pássaro na mão, têm o jogo controlado e depois, nos últimos 4, 5 minutos, deitam tudo a perder. Aliás, desde o Super Bowl que temos visto muito isso. O que é que tu achas, Pedro? Tanto talento, tanta qualidade, também a defesa às vezes é suspeita, às vezes tem jogos fantásticos. O que é que falha nesta equipa? Poderá ser da sideline? Eu penso que neste momento, e depois de já haver um ano no ataque com o sistema de Sarkisian, em que a equipa já está adaptada, penso que neste momento o que está a falhar com os Falcons, pelo menos de algumas semanas para trás, com a ausência de Devonta Freeman, é a capacidade de, fazendo a analogia com o beisebol, de haver um closer, alguém que feche o jogo. Temos visto que quando Devonta Freeman e Tevin Coleman estão os dois em campo, ou os dois em jogo, são um ótimo complemento um ao outro, portanto são jogadores que se complementam muito bem, mas quando Devonta Freeman não está em jogo e temos só Tevin Coleman a ter que fazer as despesas da casa no que toca ao jogo em corrida, a equipa dos Falcons perde capacidade para ser capaz de fechar o jogo e depois, quando vemos os Falcons, quando deviam estar a correr, fazerem passes porque não acreditam ou não têm confiança no seu jogo em corrida, passes saem completos, param o relógio e dão, de certa forma, o ouro ao bandido. É verdade, tens muita razão, também foi um pouco o que aconteceu desde o Super Bowl, que é tentarem fazer o jogo em passe ser o motor do ataque e depois passe em completo fazem parar o relógio. Vou agora dar um saltinho para um outro jogo, talvez inesperado, vamos falar do Chicago Bears. Neste momento o nosso Pedro Lança já está com os ouvidos no ar, porque Trubisky teve 354 jardas em passe para 6 touchdowns, numa vitória onde os Bears bateram os Bucks, os Buccaneers que estavam a ser um pouco a sensação desta época, apesar de virem de uma derrota. E Pedro, o nosso amigo Robert Mays do The Ringer já enviou um tweet muito engraçado a dizer: eu queria fazer uma peça jornalística sobre o facto de Trubisky já estar a caminho do Hall of Fame, mas foi-me dito que não, pelo menos para já. O que é que tu achas desta vitória dos Bears e desta tareia a Tampa Bay? Começando por Tampa Bay, dizer que era algo que já tínhamos falado aqui e já se esperava que mais cedo ou mais tarde estes Tampa Bay iam voltar à terra, àquilo que era de esperar. Não estávamos à espera que fosse assim de uma forma tão categórica contra os Bears. O que é certo, e analisando
a marcha do marcador, é dizer que só na primeira parte estes Bears, que venceram o jogo por 48-10, só na primeira parte marcam 38 pontos dos 48 pontos. Ou seja, claramente esta equipa dos Bears entrou, como já temos falado várias vezes aqui nos nossos vídeos, com aquilo que se chamam as scripted plays, aquilo que vem ensaiado durante a semana, muito bem estudado. Matt Nagy, o head coach, é mais um dos treinadores de nova geração com um background atacante que coloca muito bem as suas equipas a jogar no ataque, estuda muito bem o adversário, sabe muito bem como atacar, e foi isso que aconteceu nos 2 primeiros quartos. Os Bears foram avassaladores sobre os Tampa Bay Buccaneers e não houve qualquer hipótese de resposta, e depois jogando com a vantagem no marcador, isso também acabou por esconder de certa forma algumas debilidades que existem na defesa dos Bears, e dizer que essas debilidades também são altamente colmatadas pela presença de Khalil Mack, que continua a ter uma época extraordinária. Ora, nem mais, Pedro. Ainda mais quando esta NFC Norte, neste momento, e com Aaron Rodgers a jogar a 70%, vamos dizer, até pode estar bastante disponível para uma equipa como os Bears encarrilar e tomar conta da divisão. Pedro, passava agora para ti, para escolheres um jogo. Mais um jogo aqui que me despertou bastante o interesse, o jogo entre os Eagles e os Titans, um jogo que muitos antecipavam ser um passeio fácil da equipa de Filadélfia. O caso é que a equipa dos Eagles acaba por perder o jogo por 23-26 no overtime, mas com uma decisão no overtime que poderá ter dado uma fibra nova e um alento novo a esta equipa dos Titans. Não que eles estejam a ter um registro mau esta época, eles estão com 3 vitórias e 1 derrota, mas no overtime, quando a equipa chegou a uma zona no terreno em que podia ser possível de fazer um field goal em quarto down, mas seria um field goal longo, Matt Vrabel, o head coach dos Titans, disse não vamos jogar para o field goal, vamos tentar converter o quarto down. A equipa consegue converter o quarto down e marcha até a endzone adversária para um touchdown para vencer o jogo. Portanto, aqui claramente mérito para a equipa dos Titans, uma atitude muito positiva e de louvar esta do treinador, e estes Titans, com esta vitória, a estarem na liderança da divisão, é claro que empatados com os Jaguars, mas muito fortes em casa, e uns Eagles que muitos esperavam que quando Carson Wentz voltasse fosse um passeio, a época como foi a época passada, mas a equipa a mostrar que ainda não está no ponto em que estava na época passada, ou seja, tão oleada como estava, mas também acho que não é ainda sinal para alarme. Muito bem, Pedro, podemos dizer que o Vrabel fez um autêntico Doug Peterson, o Peterson que fez, para já, numa carreira nos Eagles por arriscar, e aliás no Super Bowl nós lembramos por 2 vezes ele ter ido tentar converter o quarto down e correr-lhe bem, e neste caso experimentou um pouco do seu próprio veneno, com o Vrabel do outro lado a mostrar que ele também pode fazer iguais decisões corajosas. Muito bem, vou agora apresentar um jogo e vou já passar para o jogo de Monday Night, onde a equipa dos Steelers recebia em casa a equipa dos Ravens, e esperava-se muito deste jogo, primeiro por ser um duelo dentro da AFC Norte, depois, como se diz muitas vezes, é aqueles jogos de negro e púrpura, porque o pessoal sai todo com umas nódoas negras, mas nem por isso. Flacco com 2 passos para touchdowns, o Ravens ganham aos Steelers 26-14, Roethlisberger teve um touchdown e uma interseção para 274 jardas, Connor teve 9 corridas e Antonio Brown 5 recepções para 62 jardas. Pedro, começa-se a enterrar um pouco estes Steelers. O que é que tu achas de carregar no botão de alarme, tentar resolver a questão de Le'Veon Bell, ou esta equipa já, por muito que se tente tirar algum coelho da cartola, não vai ser uma época que te vai passar ao lado? O que é que tu achas? Esta não sei se será já para soar o botão de alarme para a época, mas é claro que esta equipa dos Steelers tem aqui várias falhas. A defesa está longe de ser uma unidade de topo na AFC, pelo menos nem sequer vou falar na NFC, mas na AFC está longe de ser uma das unidades de topo, muitas fragilidades em vários setores, especialmente na terceira linha defensiva,
e no ataque tem-se visto uma total falta de, não é, de comunicação, se calhar é demasiado extrema, mas uma falta de entrosamento. Falta ali claramente Le'Veon Bell, e quem está a sair o vencedor disto tudo, ou nesta situação toda em que os Steelers estão envolvidos, é claramente Le'Veon Bell, porque está a provar que os Steelers estavam errados em dizer que o ataque dos Steelers eram Big Ben e Antonio Brown, e qualquer jogador que fosse introduzido na posição de running back seria capaz de fazer esse papel de transportar o jogo em corrida, e estamos a ver como Le'Veon Bell está a fazer falta a esta equipa. O ataque não tem qualquer entrosamento, Big Ben e Antonio Brown não estão na mesma página, Juju Smith-Schuster aqui e ali vai aparecendo, mas claramente este ataque dos Steelers, ao contrário daquilo que era esperado, por ser dito antes da época começar, que seria uma das equipas mais fortes da liga no ataque, mas estamos a ver claramente que falta aqui qualquer coisa, e essa qualquer coisa pode ser a ausência de Le'Veon Bell. Muito bem, pelo outro lado, os Baltimore, under the radar, como costumamos dizer, estão neste momento com 3 vitórias e uma derrota, com uma vitória fora de casa no estádio dos Steelers, que pode servir para um tiebreaker, e, portanto, esta AFC Norte, com os Browns frisky, a gente não vai falar dos Browns, pelo menos para já, mas com os Browns assim a mostrar algumas veleidades, e com Cincinnati a jogar bem, portanto, esta AFC Norte até está bastante interessante. Pedro, vou passar para ti para falarmos do último jogo da nossa resenha, para depois falarmos um pouco da semana 4. Exatamente. Para o último, deixo o último jogo da semana, o jogo que opôs os Kansas City Chiefs aos Denver Broncos. Muito esperava deste jogo, porque ia ser o primeiro teste a sério a este ataque dos Chiefs contra uma defesa das melhores da NFL, defesa dos Broncos, liderada por Von Miller. O que é certo é que até a entrada no último quarto os Broncos estavam por cima no marcador, mas uma reviravolta dos Chiefs no último período, com a marcação de 2 touchdowns e a possibilidade assim de vitória por 27-23, mostra que se calhar estes Chiefs deste ano não vão ser como os do ano passado, que a certa altura, na época, depois do início fulgurante, perderam entusiasmo e aí começaram-se a acumular as derrotas. Claramente aqui Patrick Mahomes a mostrar a qualidade contra uma defesa difícil, a passar este teste e a mostrar que estes Chiefs merecem estar a liderar a Conferência Americana, e são uma das 2 equipas que ainda não sofreu qualquer derrotas esta época. É verdade, estes Kansas City a prometerem muito, ainda por cima com Mahomes nos primeiros jogos como titular. É verdade, e como o Pedro costuma dizer muitas vezes, e bem, quanto mais um quarterback, ele não é rookie, mas é a sua primeira época a full time, quanto mais um jogador tem jogos em cima, mais os coordenadores defensivos das equipas adversárias podem estudar o seu jogo e tentar evitá-lo, mas este Mahomes para já está a encher as medidas. Pedro, eu ia falar de outra coisa deste jogo, um pouco à margem do que se passa dentro das 4 linhas, porque neste caso passa-se fora das 4 linhas. A ESPN, a gente já falou, eu e o Pedro, tantas vezes quando estávamos na Sport TV, mas eles tinham feito uma péssima escolha, pelo menos na nossa opinião, e falo pelo Pedro nesse aspecto, em terem lá o Chucky como comentador, o Gruden, portanto, como a color commentator, portanto, nos Estados Unidos, como segundo comentador. Foi um desastre completo, na minha opinião. Agora, foram buscar até uma boa dupla, onde inclusive temos lá o Jason Witten, mas tiveram a ideia absolutamente idiota de meter o McFarland, que não sei onde é que o foram desencantar, numa espécie de trolleyzinho que anda para lá, para trás e para a frente, e torna a transmissão absolutamente insuportável. Portanto, andaram, Pedro, como se costuma dizer, deram 2 passos para trás, deram um para a frente, mas continuam em desvantagem. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso, mas eu tenho que desligar o som, o que é pena, porque eu gosto de Jason Witten e do play-by-play announcer, portanto, é um desastre. Continua a ser um desastre. Vendo as transmissões, e falando disto só brevemente, é bom de ver, é agradável de ver e de ouvir a dinâmica entre o Witten e agora, não sei de qual é o nome do announcer da ESPN que faz dupla com o Witten, mas a dinâmica é muito boa. E depois, quando entra o McFarland, que é o repórter de campo, não sei se agora
é moda por causa do Tony Romo, tem que se ter jogadores, ex-jogadores a comentar o jogo e que tenham sido até há bem pouco tempo. É claro que o Ethan não tenta copiar, nem é igual ao Tony Romo, mas faz um bom trabalho nas suas análises. Nota-se que é alguém que está fresco do jogo, que jogou recentemente contra algumas das equipas que comenta, que tem pormenores interessantes da análise do jogo, mas depois McFarland está completamente fora, é um elemento extra naquela equipa, mas que parece estar noutro comprimento de onda completamente diferente dos seus dois colegas. É verdade, já agora para fazermos fact-check aqui em tempo real, chama-se Joe Tessitore, que pelo nome nota-se que deve ter sangue italiano de certeza absoluta. Muito bem, Pedro, vamos agora falar dos jogos que vão acontecer este fim de semana, quando este vídeo entra no ar. Vamos aqui passar rápido, porque aí é interessante também nós falarmos um pouco das nossas previsões, e para a semana 4, inclusive com já as lines. Peço desculpa, a semana 5. Eu hoje estou um bocado trocado nas semanas, não sei o que é que se passa. Estou a armar em McFarland. Ora bem, já quando vocês virem este vídeo já sabemos o resultado dos Patriots 38-24 contra os Colts. Titans Bills, Tennessee por 5,5, isto em Buffalo. Portanto, Pedro, não sei se querias fazer aqui um over-under rapidinho. I would take it. Até não vou embarcar em dizer claramente os Titans vencem por 5,5 porque o jogo é em Buffalo e o Allen não é assim tão mal como tudo isso, mas parece-me claramente esta equipa dos Titans é mais equipa do que a equipa dos Bills. Eu também não arriscava, eu até daria mais Bills por 4,5. Muito bem, depois, não sei, Pedro, se estás a ver da ESPN, se quiseres tu dizer o próximo jogo. Então diz tu o próximo jogo. Próximo jogo, os Miami Dolphins, depois daquela derrota humilhante, assim sendo pelos números que foi, vão à casa dos Cincinnati Bengals. Dolphins com 3 vitórias e 1 derrota, Bengals com 3 vitórias e 1 derrota. A linha é Cincinnati por 6 pontos. Eu até dava mais, até dava por 7. Eu acho que os Bengals... aquela derrota. Eu acho que os Bengals estão muito fortes. A equipa do Cincinnati está forte na defesa, o ataque está certinho. É verdade que perderam o Tyler Eifert por uma lesão que até foi bastante feia, mas eu acho que os Dolphins vão entrar naquela espiral que a gente já conhece. Muito bem, depois temos um duelo divisional, os Browns com uma vitória, 2 empates e uma derrota. Desculpa, uma vitória, 2 derrotas e um empate, assim é que é. E os Ravens, como já tinha dito, 3-1. Baltimore por 3 em casa dos Browns. Estes Browns atrevidotes, o que é que tu achas, Pedro? Vai ser um jogo interessante, mas não seja para ver mais uma das titularidades do jovem quarterback Baker Mayfield dos Browns. Mas claramente esta equipa dos Browns ainda continua a apresentar algumas lacunas, e estes Ravens, empatados com os Bengals no topo da divisão, estão a mostrar que afastaram muitas das preocupações que tinham, ou das deficiências que tinham na época passada, e para mim serão titulares, vencedores do jogo. Penso que 3 pontos será a linha certa. Muito bem, lança tu o próximo. Próximo jogo, os Green Bay Packers, com 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate, deslocam-se à casa dos Detroit Lions, que têm 1 vitória e 3 derrotas. A linha é Detroit por 1 ponto. Portanto, será que é desta, Ricardo, que os Lions vão encarrilar no caminho certo? Uma coisa positiva para os fãs dos Packers é que o Aaron Rodgers no último jogo já apareceu um pouco melhor, pelo menos não andou a cochear e agarrado sempre a uma perna como foi nos jogos anteriores. Pedro, eu acho que estes Lions têm que ganhar, portanto este é um jogo loser para os Lions. Se perderem, ficam com a sua época perdida. Portanto, eu acho que sim, eu acho que esta line reflete um pouco aquilo que tem que ser o que os Lions fazem. Vamos ver se os Packers fazem o party pooper. Eu não apostava neste jogo, era stay away. Sim, exatamente, até porque temos visto até agora nesta curta época da NFL que as equipas que estão mais desesperadas e que precisam de ganhar porque senão a época acabou, normalmente
têm mostrado que são capazes de o fazer, e portanto também é interessante de acompanhar a situação dos Packers, em que parece que Aaron Rodgers mandou assim umas indiretas, não muito indiretas, a McCarthy, e McCarthy respondeu também com umas indiretas, não muito indiretas. É verdade. E vamos ver como é que está este relacionamento entre quarterback e head coach dos Packers. A diferença é que o quarterback assinou um contrato que o mantém na organização por muitos anos e o coach pode ser dispensado a qualquer altura. Muito bem, rapidamente vamos falar de um jogo que também promete, os Jaguars em Kansas City. Kansas City favorito por 3, portanto significa que estas duas equipas são iguais, com a vantagem dos Chiefs jogar em casa, o que foi um bocado uma surpresa para mim. Pedro, é verdade que a defesa dos Jaguars é muito boa, é verdade que Mahomes está a correr bem, mas pode ter um jogo mau a qualquer momento, mas eu fiquei até um bocado surpreendido com esta line, como é que Las Vegas não dava o habitual 4,5. Qual é que é a tua opinião? Eu acho que aqui é a defesa dos Jaguars a exigir muito respeito e a Las Vegas a dar esse respeito. Eu acho que neste jogo vamos ter um ataque muito forte dos Kansas City a enfrentar uma defesa muito forte dos Jaguars. Mais um desafio difícil para este ataque dos Chiefs, depois de na semana passada contra os Broncos. O que me surpreende mais nesta linha ser só por 3 é o facto de, apesar dos Chiefs terem uma má defesa, os Jaguars, não diria que têm um mau ataque, mas têm um ataque quanto baixo, mas estão sem Fournette, sem o seu running back titular, e ainda assim estes Chiefs só são favorecidos por 3 pontos. Portanto, aqui os Jaguars, estranhamente, exigirem muito respeito, ou comandarem muito respeito de Las Vegas. Muito bem, lança tu o próximo jogo. Próximo jogo, vamos ter os Denver Broncos, com 2 vitórias e 2 derrotas, a deslocarem-se à casa dos New York Jets, que têm 1 vitória e 3 derrotas, depois daquele início fulgurante de Sam Darnold na primeira semana contra os Lions. A equipa dos Jets tem acumulado derrotas e neste momento a linha é New York Jets por 1 ponto. Denver por 1 ponto? Não, os Jets por 1 ponto. Não é o que eu tenho, mas está bem. Vamos dizer então que é um pick-em. Stay away. Vamos passar agora para os Falcons Steelers. Os Falcons têm que ganhar este jogo, 1 vitória e 3 derrotas. Na casa dos Steelers, que também não podem perder. A line neste momento está em Pittsburgh por 3,5. E eu diria que sim, eu diria que é uma line, talvez 3, pudesse refletir um pouco mais o equilíbrio de duas equipas que estando, enfim, não no fundo do poço a nível de qualidade, mas têm que desempenhar melhor. Quem é que ganha este jogo? É que vai ser muito interessante, porque os Steelers agora, depois de perder em casa contra Baltimore, não vão, claro, perder em casa 2 vezes contra a Atlanta, mas os Falcons não podem começar a época 1-4. Pedro? Exatamente, as duas equipas estão em modo de desespero, nenhuma das duas pode perder este jogo. Os Falcons, se perdem, e com a concorrência que têm na divisão com os Panthers e com os Saints, podem quase dizer adeus aos playoffs. A mesma coisa para os Steelers, principalmente pelo facto de tanto Ravens como Bengals estarem 3 vitórias e 1 derrota. Portanto, jogo muito difícil de prever, um jogo de aflitos, e vamos ver quem é que consegue no final não se deixar perder. É isso mesmo, Pedro. O jogo de aflitos, e aflitos é cometer erros, e cometer erros pode tornar este jogo, ou vai tornar este jogo totalmente imprevisível. Muito bem, lança tu o próximo jogo. Próximo jogo, ainda no slot das 6 horas da tarde, temos os Giants, com 1 vitória e 3 derrotas, irem à casa dos Panthers, que já tendo a sua semana de bye na semana 4, tem apenas 2 vitórias e 1 derrota. Panthers claramente favoritos, neste caso, por 6 pontos. Exato, Pedro, eu daria mais ainda, daria 7, porque como tu disseste, os Panthers vêm de uma semana de descanso. Os Giants, a equipa é disfuncional, apesar do talento que têm, mas eu não vejo estes Giants a fazerem grande dificuldade à equipa dos Carolina Panthers, que ainda por cima jogam em casa. Depois, no outro jogo, neste caso da Costa Oeste, e já às 9 horas, a equipa de LA, os Chargers, recebem os Raiders. Vi uma coisa muito interessante no Bleacher Report, que os Chargers estavam a aumentar o som das bancadas através de um sistema sonoro, porque estão com receio que seja só Raiders no seu estádio, no StubHub Center. Portanto, que desastre que isto é também. A line é LA por 5,5,
o que não deixa de ser interessante, Pedro, porque os Raiders não provaram nada, aliás, com uma vitória e 3 derrotas. Tu vais pelo over, vais pelo under, o que é que tu achas? Eu acho que é um jogo em que os Chargers são claramente favoritos e eu diria que a linha por 5,5, se calhar um touchdown de diferença, seria a linha certa. Mas estes Raiders, por toda a sua estrutura, por todo o buzz que existe em torno da equipa, continuam a ser uma equipa que não tende a ser menosprezada ou avaliada por baixo por parte de Las Vegas, portanto teria esta linha de 5,5, mas eu, se fosse 7, não me admirava nada. Muito bem, porque por cima estes Chargers eles marcam pontos, eles até nesse aspecto não têm problemas em avançar a bola no campo. Depois não conseguem ter um pontapeador que consiga marcar um field goal ou até mesmo um ponto extra. Aquilo, pelos vistos, aqueles ares ali do StubHub Center é mesmo para estragar os pontapeadores ou os kickers, como nós dizemos. Pedro, olha, lança tu o próximo jogo que promete ser muito interessante. Exatamente, mais um dos jogos muito interessantes, neste caso o jogo que opõe os Minnesota Vikings com uma vitória, 2 derrotas e um empate, a deslocarem-se à casa dos Eagles, que têm 2 vitórias e 2 derrotas. A linha é Philadelphia por 3 pontos, mas este é mais um daqueles jogos que pode-se dizer um pouco de aflitos, mas muito mais os Vikings aflitos do que os Eagles que não tiveram um bom começo, mas os Vikings que estão em risco de ver a sua época ir por água abaixo logo à semana 5. Bem, o que eu fiquei admirado foi a falta de respeito de Las Vegas para com os campeões, apenas 3 pontos de diferença, portanto a dizer que estas duas equipas são iguais. É verdade que os Eagles vêm de uma derrota contra os Tennessee que abriu alguns olhos, mas estou admirado como é que Las Vegas não deu 4,5. Eu acho que neste aspecto os Vikings poderão não ser suficientes para bater estes Eagles. Depois, muito rapidamente, temos os 49ers e os Cardinals num jogo que pouco interessa. São Francisco por 3,5. Não sei se queres passar 10 segundos neste jogo, Pedro, ou passamos para a tua equipa. É só dizer, vale a pena para ver o Rosen, como é que ele se vai desenvolvendo, e pouco mais do que isso. Portanto, Rosen, neste caso, o quarterback da equipa dos Arizona Cardinals. E apresenta tu então o próximo jogo, que é um pouco mais interessante. Exatamente, o jogo que opõe os Los Angeles Rams, com 4 vitórias e 0 derrotas, aos Seattle Seahawks, com 2 vitórias e 2 derrotas. A linha, apesar do jogo ser em Seattle, é Los Angeles por 7 pontos e meio. Num jogo que se prevê interessante por ser em Seattle, mas se calhar poderá ser desequilibrado como aquele que foi na época passada, ainda por cima por causa que os Seahawks perdem no jogo da semana passada Earl Thomas para uma lesão, perna partida, fraturada, e como tal vai estar ausente para o resto da época. E com um sinal para a linha lateral onde ele esticou o dedo. Eu não vou fazer aqui porque, enfim, apesar de ser um show para adultos, mas para manter o nível, mas ele flip the bird para a linha lateral a dizer assim, agora vocês percebem porque é que eu queria um contrato que é exatamente por coisas como estas. Muito bem, vou apresentar o jogo de domingo de madrugada em Portugal. Os Texans recebem em casa os Cowboys, portanto um duelo texano, neste caso em Houston. Houston é favorito por 3,5, apesar de ter uma vitória e 3 derrotas. Os Cowboys têm 2-2 e eu, Pedro, stay away completo. Eu não faço a mínima ideia de como é que este jogo vai correr. O Deshaun Watson não está a deslumbrar como deslumbrou a época passada. Os Cowboys, a gente já falou muitas vezes dele, não vamos falar, eu pelo menos não vou falar mais. A defesa dos Texans tem, é verdade, aquela linha, aquela primeira linha defensiva que é fabulosa, que vai dar muitos problemas à primeira linha atacante dos Cowboys. O que é que tu achas deste jogo? É um jogo, como tu disseste, stay away, é muito difícil de prever, as incógnitas são muitas, quer de um lado, quer do outro. Nenhuma equipa nem outra tem apresentado a consistência que seria desejada ver nesta altura, mas aqui, se calhar, se formos pela regra dos aflitos, Texans muito mais aflitos com uma vitória e 3 derrotas do que Cowboys com 2 vitórias e 2 derrotas, que estão numa divisão em que as coisas estão ainda muito por decidir, porque também, por exemplo, se vejamos, os Eagles têm apenas 2 vitórias e 2 derrotas, portanto muito difícil de prever, mas talvez possa pender para os Texans. Muito bem, apresenta-te o último jogo rapidinho.
O último jogo, o jogo que opõe a equipa de Washington à equipa dos New Orleans Saints. Os Saints que têm 3 vitórias e uma derrota. Washington com 2 vitórias e uma derrota. Neste momento, Las Vegas dá o jogo de New Orleans por 6,5 pontos. Perfeitamente, aliás, se fosse 7 pontos não chocava nada e eu acho que os Saints têm tudo para ganhar esta equipa, a equipa de Washington. O que é que tu achas, Pedro, só para acabar? Também acho, jogar em casa, claramente, os Saints estarem claramente favoritos, apesar de... Muito bem, desculpa lá, Pedro, ter-te interrompido. Agora, nos últimos minutinhos, vamos fazer uma coisa que também tínhamos já comprometido, que é falar com vocês. E, em particular, temos aqui uma mensagem à nossa espera. O Bruno Mateus, que diz: ai, os meus New York Giants estão a caminho de se tornarem os New York Minions. Portanto, belo trocadinho aqui entre Giants e Minions. Philadelphia vai passear-se na divisão este ano. Pedro, não há nada que a gente possa dizer ao Bruno Mateus que o possa tranquilizar, não é? A não ser pelo, enfim, puxar pelos New York Yankees contra os Red Sox, quiçá. Pois, e esperar que venha um bom quarterback no draft do próximo ano. Pois, é verdade. Pelo menos running back foi bem selecionado. Agora, Exatamente. vou passar para um outro, também nosso habitual, que neste caso é o João Paulo, que diz: continua bom trabalho, mas como vocês diziam, falta qualquer coisa quando está a dar os jogos. João Paulo, eu e o Pedro, nós prometemos, de uma forma não declarada, não falar sobre isso aqui nos nossos vídeos, mas obrigado pelo teu comentário. Olha, uma coisa boa é que a gente depois pode ver os jogos de uma forma mais descontraída e poder falar mal dos outros comentadores nos Estados Unidos, e só esses, ok? Finalmente, vou acabar aqui com o Ogre Pigmeu. Pedro, para ti é uma estreia, o Ogre Pigmeu, porque ele costuma falar comigo no US Sports em PT. Ele diz, o Ogre, já que não pode ser na TV, fiquem connosco na internet. Obrigado pelo vosso trabalho. Muito obrigado, Ogre, por estares connosco. E, Pedro, uma última mensagem, agora um minutinho. Houve aqui um desafio muito interessante na conta do Twitter, que também, deixem-nos dizer, vocês podem estar na nossa conta do Twitter, @NFLMPT, durante os jogos, que eu vou lá pondo umas postas de pescada de vez em quando, e também vou desafiar o Pedro para fazer-me companhia, mas desafiaram-nos, Pedro, para nós fazermos um jogo em direto no YouTube com um link para um jogo que a gente escolha que esteja a dar online. Portanto, é um desafio, vamos a ver as necessidades técnicas, o que é que isso significa, mas, Pedro, era para matar as saudades. Exatamente. Mas é tal coisa, temos que ver quais são os detalhes técnicos e se conseguirmos fazer, pois claro que aceitaremos esse desafio. Portanto, neste caso seria necessário, vocês estão desse lado, estarem a ver o jogo num qualquer link mais ou menos oficial e ao mesmo tempo estarem com o YouTube aberto, ou nós estarmos com o YouTube aberto e termos uma janelinha com o jogo a correr. Portanto, vamos a ver o que é que dá isso. Mas gostámos muito do desafio e muito obrigado. E relembro, estamos no @NFLMPT no Twitter durante os jogos no domingo. Muito bem, vamos ficar por aqui. Pedro, muito obrigado por ter estado comigo. Obrigado, Ricardo. E eu e o Pedro prometemos voltar para a semana que vem com mais uma análise da NFL e, entretanto, começou a NHL, a NBA também está aí a caminho, a NASCAR está ao rubro, portanto isto está tudo espetacular, estamos nos playoffs da MLB e eu vou tentar fazer aqui uns shows também complementares para não estarmos só a falar de futebol americano. Pedro, então tu começas a ficar especialista nestas coisas todas, pá, e começas a falar comigo sobre beisebol, sobre hockey em gelo, o que for preciso. O beisebol está quase a caminho, portanto. Muito bem, a gente promete só falta o resto. Diz, Pedro? Só falta o resto, portanto, o beisebol já está quase no ponto. Ora, muito bem, nós prometemos voltar para a semana. Até lá, então, bom desporto americano em Português de Portugal.